Como rezar com um baralho? Ninguém conhece a verdadeira origem das misteriosas e fascinantes cartas de baralho. Reza uma antiga lenda que, há muitos milhares de anos, alguns sábios chineses se reuniram sob a liderança de um mestre para discutir o fato de que enormes legiões de invasores brutais estavam pilhando e saqueando sua terra. A questão a ser resolvida era a seguinte: como vamos impedir que a antiga sabedoria seja destruída pelos invasores? Foram feitas muitas sugestões. Alguns achavam que os antigos pergaminhos e símbolos deveriam ser enterrados nas montanhas do Himalaia. Outros sugeriram que a sabedoria fosse depositada em mosteiros do Tibete. Outros ainda ressaltaram que os templos sagrados da Índia eram os esconderijos ideais para a preservação da sabedoria do seu Deus. O sábio principal permaneceu em silêncio durante toda a discussão. Na verdade, ele pegou no sono no meio da reunião e começou a roncar ruidosamente, deixando todos desconcertados. Pouco depois, ele acordou e declarou: "O tal Deus me deu a seguinte resposta: vamos convocar os grandes artistas pictóricos da China, homens dotados da imaginação divina, que é a oficina de Deus, e informar a eles o que desejamos realizar. Vamos iniciá-los nos mistérios da verdade. Eles irão retratar ou representar em forma de imagem as grandes verdades que serão preservadas para todos os tempos e por um sem número de gerações que ainda estão por nascer. Quando esses homens terminarem a dramatização das grandes verdades, poderes, qualidades e atributos de Deus por meio de uma série de cartões com imagens, falaremos para o mundo a respeito de um novo jogo que foi criado. Os homens do mundo inteiro os usarão para sempre como um jogo de azar, sem saber que por meio desse estratagema simples estarão preservando o ensinamento sagrado por todas as gerações." Essa foi a origem do nosso baralho. Muitos pesquisadores acreditam que as cartas tenham se originado no Egito, Egypte, em inglês, de onde deriva o nome gypsies, ciganos, uma tribo nômade que viaja pelo mundo tirando a sorte e adivinhando o futuro por meio das cartas. Na realidade, não importa se eles surgiram na China, na Índia ou no Egito. A questão é que as cartas representam profundas verdades psicológicas e espirituais. É geralmente aceito que as nossas cartas, um design composto, derivam das antigas cartas do tarô, as quais, segundo se acredita, foram concebidas por místicos hebreus para retratar simbologicamente como funcionam as leis de Deus no cosmo e no homem. Elas consistem em bastões, paus, cálices, copas, espadas e pentáculos, ouros, e 22 das 78 cartas do tarô são chamadas de trunfos. Há uma letra ou uma palavra hebraica associada a cada carta e cada letra tem um significado específico definido. Você pode entender o significado intrínseco da Bíblia se conhecer o alfabeto hebraico e a ciência do simbolismo. Os antigos diziam que se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, as verdades eternas e as leis da vida poderiam ser revividas por meio das imagens pictóricas e do simbolismo das cartas do tarô, a qual derivam as nossas cartas de baralho. As cartas foram inadequadamente utilizadas ao longo dos tempos com o objetivo da adivinhação, mas sem dúvida seu propósito original era transmitir profundas verdades místicas para o ser humano. A adivinhação, com base em vários métodos, continuou ao longo do tempo. Moisés baniu os arúspices, os adivinhos de purificação e aqueles que acreditavam em sons e vozes. Quando prestamos atenção e damos importância às profecias do mal, estamos, na verdade, rejeitando Deus, a causa primeira, o espírito interior. Precisamos conceder a suprema autoridade e nos tornar o verdadeiro profeta, ou seja, devemos profetizar apenas o bem. O nosso estado de espírito, o nosso sentimento interior e a convicção da presença de Deus e da eterna bondade dele se manifestarão em nosso mundo. O estado de espírito e a convicção são os nossos profetas. Aquilo que sentimos internamente como verdadeiro, vivenciamos externamente. Se iniciarmos com Deus e compreendermos que ele reina supremo em nossa mente, só poderá haver um resultado: o bem, porque Deus e o bem são sinônimos. O início e o fim são sempre os mesmos. Comece com Deus, com poder supremo e amor ilimitado, e você sempre terá certeza do futuro. O futuro é sempre o presente consumado e o seu pensamento que se torna visível.
Você pode ter absoluta certeza do seu futuro se plantar agora, hoje, tudo quanto for verdadeiro, agradável, nobre e divino no jardim de Deus, que é a sua própria mente. Você molda, delineia, configura e conduz o seu destino. O futuro já está na sua mente e pode ser modificado pela oração, meditação e visualização mística. Outras pessoas podem hipnotizá-lo e fazer uma lavagem cerebral em você, levando-o a acreditar em terríveis prognósticos de infortúnio e perda. Mas você precisa se lembrar de que abdicou da sua autoridade e permitiu que os seus pensamentos tivessem uma tendência negativa, criando assim a coisa que você temia. Aquilo que eu mais temia aconteceu. Jó. No minuto em que cria um rival de Deus na sua mente, você está procurando confusão e pedindo para ter problemas. A sua fé em Deus e no amor dele é a sua sorte. E a partir de agora você acredita e vive constante expectativa do melhor. O que é verdade quando Deus é a verdade a seu respeito? É maravilhoso. Descrição do baralho contemporâneo. Ele contém 52 cartas de jogar e 2 cartas adicionais, chamadas coringas. E vem dentro de um envoltório lacrado. É preciso romper o lacre para usar as cartas. Isso simboliza a espécie humana, pois cada homem é um livro fechado. O homem abriga Deus. Ele é o tabernáculo do Deus vivo, pois o tabernáculo de Deus está com o homem. A presença de Deus está dentro do homem. Todo poder, inteligência e sabedoria do ser infinito está situado nas profundezas do homem, esperando para ser ressuscitado. O homem precisa romper o lacre e aprender com o esplendor aprisionado internamente. Quando tomamos conhecimento dos poderes da nossa mente, consciente e subconsciente, bem como da lei da ação e reação, rompemos o lacre e começamos a compreender que os pensamentos são coisas, que nós atraímos aquilo que sentimos e que vivenciamos aquilo em que acreditamos. Se você pensa repetidamente de uma certa maneira, forma uma impressão ou conceito na área subconsciente da sua mente, que se torna uma força subconsciente, que governa suas ações externas. O homem desvelado é o espírito, a mente. Quando você pensa em si mesmo sem considerar o seu corpo, nome, nacionalidade, casa e ambiente, o que você é? Despoja-se agora do seu corpo e diga: eu sou espírito, eu sou mente. Você está mentalmente se despindo ou rompendo o lacre e descobre que o reino de Deus está dentro de você. O coringa é a carta excedente, a que geralmente é rejeitada, mas é claro, recebe um valor maior quando é usada durante um jogo. O coringa é Deus. Ele é habitualmente rejeitado pelas pessoas, porque o ser humano típico tem um Deus fora de si mesmo, uma espécie de ser antropomórfico, que mora nos céus, uma divindade punitiva e vingativa, ou tem um conceito de Deus vago e confuso, baseado na ignorância, no medo e na superstição. O ser humano típico rejeita o coringa ou o Deus interior. Ele refuta o fato de que a sua própria consciência é Deus para o seu mundo e que ele cria e molda o seu futuro por meio de seus pensamentos e sentimentos. Quando você usa o coringa ou o poder oculto interior, isso engrandece tudo na sua vida. Comece a usar o poder divino dentro de si e engrandeça a sua saúde, paz, felicidade e alegria. Esse é o significado do coringa. Não podemos nos permitir desprezar o poder espiritual interior se não rezarmos, meditarmos e comungarmos com Deus, absorvendo as verdades dele. Ficaremos submersos na atmosfera negativa do mundo, que contém o medo, a guerra, os rumores da guerra, a desumanidade do homem para com o homem, os problemas dos negócios, as manchetes de jornais, etc. Se continuarmos a nos alimentar mentalmente de todo tipo de problema, doença e calamidade, esses pensamentos atingirão um ponto de saturação dentro de nós, resultando no desencadeamento de doenças e nos mais variados distúrbios na nossa vida. Não compensa rejeitar a pedra da verdade. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Coloque Deus de volta no trono da sua mente, reivindique a orientação e diretivas dele e se sinta revigorado do ponto de vista da verdade e da beleza. São 52 cartas, número cujos algoritmos somados formam o numeral 7. O ano tem 52 semanas, o que representa o fim de um ciclo solar. O ciclo também tem lugar na sua mente.
Quando você tem uma ideia, alimenta mentalmente e fica absorvido na realidade dela, essa ideia passa da mente consciente para o subconsciente e o ciclo se completa, porque você gravou no subconsciente o seu conceito, ideia, plano ou propósito. O que quer que seja registrado no subconsciente será expresso e o seu ciclo será concluído. A impregnação da mente subconsciente é chamada de sexto dia, ou seja, o seu ato mental e emocional é completado. Ele é seguido por um descanso chamado de sétimo dia ou dia do repouso em Deus. Existe sempre um intervalo de tempo entre a impregnação do subconsciente e a manifestação externa da sua oração. Esse período é chamado de Shabbat, ou convicção interior, que se segue à alegria da prece atendida. O dia de Shabbat é explicado mais detalhadamente no livro Peace Within Yourself, Paz Dentro de Você. O baralho consiste em 4 naipes: paus, copas, espadas e ouros, que simbolizam a natureza espiritual, mental, emocional e física do homem. Os 4 naipes também representam as 4 letras do nome de Jeová, que são Iod, Ié, Val, É. Iod significa eu sou, o Deus, o espírito interior. É o seu desejo ou imagem mental. Val significa prego ou sentimento. E o E significa manifestação externa do que você viu e sentiu interiormente como verdadeiro na sua mente. Em linguagem simples, cotidiana, isso significa que, seja qual for a ideia, conceito ou imagem mental que esteja completada na sua mente, se você senti-la e reconhecê-la, vivenciará o resultado, seja ele negativo ou positivo. Os 4 naipes estão ensinando você a rezar, pois é assim que você atrai todas as experiências, condições e eventos para a sua vida. É a maneira como todas as coisas se manifestam no seu mundo e não há nada que você convive que não aconteça dessa maneira. As 13 cartas de cada naipe. 3 cartas em cada naipe contêm figuras, a saber, o rei, a dama, também chamada de rainha, e o valete, e 10 são numéricas, indo dos ais, ou 1, ao 10. O rei, a rainha e o valete dizem respeito à Trindade, o pai, a mãe e o filho, que é representada simbologicamente em todas as grandes religiões do mundo. Falando de forma fácil, a ideia ou pensamento que você tem é o pai, o sentimento é a mãe, e a união dos dois gera um evento ou um filho mental, que pode ser a cura da mente, do corpo, das finanças ou de um problema dos negócios. A resposta simples, bem como da oração simples, é sempre a melhor. Outra explicação para a carta do rei é que você nasceu para ser um rei, que reina sobre a sua mente, corpo e circunstâncias. A mente consciente iluminada é o rei, porque dá ordens, dirige e emite instruções para a rainha. A natureza do sentimento subconsciente ou subjetiva. O valete representa o seu desejo, ideia ou plano purificado que ainda não se manifestou. É preciso que haja, portanto, uma união sincrônica da mente consciente e subconsciente como seu desejo. Se ambos estiverem de acordo, esse desejo será realizado e nada será impossível para você. Existem 10 cartas numéricas. Vou explicar resumidamente o numeral 10. O número 1, o masculino, e o 0, o feminino. A união dos dois resulta no ato criativo, mental e espiritualmente falando, bem como fisicamente. As 10 cartas numéricas representam a intenção harmoniosa das mentes conscientes e subconsciente ao longo das 4 faces da vida: espiritual, mental, emocional e material. As virtudes do 10 são numericamente infinitas. O numeral 10 significa Deus e uma diferenciação infinita, porque podemos adicionar incontáveis zeros ao numeral 1. As cartas com figuras. Nessas cartas, a metade de cima é igual à de baixo, o que indica nossa natureza dual. Vivemos em um mundo mental e espiritual e também em um mundo objetivo ou tridimensional. Quando o mundo exterior nos desagrada, podemos ir para a esfera da mente, rezar e nos identificar com o nosso ideal, alimentando e por meio da frequente ocupação da mente, nós o provaremos. Em seguida, o exterior e o interior se unificam e nós ficamos em paz. Mudamos o exterior, modificando o interior. O externo é sempre um reflexo do interno.
Como é dentro, assim é fora. Toda moeda tem duas faces. Tudo tem um interior e um exterior. A vida é uma unidade funcionando como dualidade. Temos a noite e o dia, a maré alta e a maré baixa, o masculino e o feminino, o quente e o frio, a paz e a dor, a saúde e a doença, o objetivo e o subjetivo, o visível e o invisível, o positivo e o negativo, a matéria e o espírito, o bem e o mal. Os opostos são expressões duais do mesmo princípio eterno, que é eternamente completo e perfeito em si mesmo. O adorno de cabeça. Os reis têm barba, o que significa sabedoria e o poder de Deus. A coroa caracteriza a autoridade e a regência do espírito que está no comando da mente do homem. O único poder, e atrás dele um machado, sugerindo que a lei do subconsciente é sempre exata, matemática e justa. Colhemos o que semeamos. O machado também indica a reação negativa da lei se violarmos a lei da harmonia ou da ordem divina na nossa vida. Se você pensar no mal, o mal te seguirá. Se pensar no bem, o bem te seguirá. Essa é a lei. O rei de copas com a espada na mão indica a espada da verdade. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mais uma espada. Mateus 10, 34. A verdade entra na sua mente para dividi-la e separar os detritos das verdades de Deus. A verdade o separa das antigas falsas crenças da raça humana, provocando uma rixa interior, resolvendo desse modo todas as diferenças, estabelecendo a paz no coração. O rei de copas perfurou seu coração, a mente subconsciente, com as verdades eternas. As três espadas empunhadas, respectivamente, pelo rei de paus, reis de espadas e reis de copas, têm bainhas que fazem alusão a você segurar a tocha da verdade em todas as faces da sua vida, a mental, a emocional e a física. O naipe de paus representa seus pensamentos e ideias, o de copas, o seu sentimento, natureza e emocional. E o de espadas, a sua profunda convicção, onde você escava ou implanta ideias no subconsciente. Ouros representa o mundo, a objetivação externa de suas crenças, pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, a história da oração lhe é entregue de muitas maneiras em um baralho. Se você examinar as 4 damas nas suas cartas, notará que elas seguram uma flor, o símbolo da pureza, do amor, da beleza, da ordem, da simetria e da proporção. O coração é o cálice do amor e da beleza de Deus e serve para nos lembrar de que devemos encher o coração com o amor de Deus, e as flores da beleza, da paz, da alegria e da felicidade aparecerão na terra, o nosso mundo. A dama de espadas, o sentimento dominante no subconsciente, segura uma tocha na mão. Essa é a luz que ilumina cada pessoa que vem ao mundo. Ela serve para fazê-lo lembrar que a inteligência infinita de Deus está nas suas profundezas subconscientes e que, guiado por essa luz, você pode caminhar através da escuridão. Quando as evidências dos seus sentimentos lhe dizem que algo é impossível, você enxerga com a ajuda de uma luz interior, seus olhos estão voltados para a solução de que a sabedoria divina trará para você enquanto você mantém elevada sua fé em Deus. Desde que essa tocha seja uma vela que brilha eternamente sobre a sua cabeça. O valete de espadas segura uma ampulheta, indicando que estamos nos deslocando através do tempo e do espaço nesse plano tridimensional. E que qualquer ideia que você tenha transmitido para o subconsciente se manifestará do jeito e no tempo dele, porque é impossível descobrir os meios que ele usa. Os expedientes são subconsciente, não são seus expedientes, e você não sabe a hora ou o dia em que a ideia se realizará. Esse é o segredo do seu subconsciente. A pena que o valete de copas segura e o machado atrás de sua cabeça falam simbolicamente sobre a lei e o mundo. A pena é o seu conceito ou ideia, e a lei executa. Certifique-se de que o seu plano é compatível com o bem de todos e não prejudica ninguém. Quando estiver em dificuldade, pense em Deus e na resposta dele. Ele sabe a resposta. Esse é o peso da pena que o salva. Os mantos e vestes usados pelas figuras são belos, elegantes e coloridos. Eles indicam as 7 cores do espectro solar. O branco é a pureza, a completude e a perfeição de Deus. O branco é chamado de mãe de todas as cores. As cores nas cartas nos falam da presença imaculada e impecável que existem em nós.
O vermelho indica o desejo purificado e a divindade. O escarlate representa o entusiasmo e o inebriantimento divino. O roxo denota a realeza ou a sabedoria de Deus, reinado supremo na nossa mente. O verde simboliza a abundância de Deus e as ideias e pensamentos frutíferos. O azul indica a área subconsciente da nossa mente ou a lei de Deus. O amarelo denota o poder, a força e a glória do ser infinito. O número de cartas em cada naipe. Há 13 cartas em cada naipe para nos fazer lembrar dos nossos 12 poderes, 12 faculdades. Você, mais os seus 12 poderes, são simbolizados pelo número 13. Cabe a todos nós desenvolver e disciplinar esses poderes para que surja na terra um homem divino que destapará os ouvidos dos surdos, abrirá os olhos dos cegos e fará todas as coisas que um filho de Deus deveria fazer. Temos 40 cartas numéricas. Noé ficou 40 dias na arca. Jesus jejuou 40 dias. Todas essas histórias simbolizam o jejum do banquete, envenenando dos pensamentos coletivos e dos falsos conceitos, bem como a nossa absorção mental no bem que buscamos promover. O tempo que você levará para se desligar do seu problema e chegar a uma convicção na sua mente é chamado de quarentena, ou a conclusão de um ciclo de consciência. Faça jejum de pensamentos de pobreza e se alimente da abundância de Deus. Rejeite a aparência das coisas, o veredito ou a opinião dos outros e dedique toda a atenção à ideia da opulência de Deus. Gradualmente você qualificará a sua consciência, quer isso leve 1 hora, 1 semana ou 1 mês. Você terá jejuado por 40 dias e vivenciará a riqueza de Deus no seu mundo. Os bastões que os valetes de paus e de ouro seguram indicam uma vara de medida, ou cúbito. Homem significa mente ou medidor. Você deve medir ou capturar na sua mente a bondade infinita e o amor de Deus, porque o seu conceito de Deus é o seu conceito de si mesmo. Proteja sua ideia, ame-a e faça viver, porque você terá então um padrão espiritual com o qual poderá medir todas as coisas. Quero mencionar a folha suspensa no valete de paus. Paus diz respeito a ideias, planos e propósitos na sua mente, o esquema, o diagrama ou projeto. Repare que o valete de paus se curva para a frente. Isso representa humildade, concedendo toda a glória e homenagens a Deus. A nossa atitude deveria ser a seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouviste e eu sabia que sempre me ouves. É geralmente aceito que o valor numérico, as quantidades matemáticas, as cores e o simbolismo das cartas de baralho têm uma conexão muito estreita com a Grande Pirâmide. Os antigos místicos que conceberam essas cartas há milhares de anos tinham total conhecimento da rotação da Terra sobre o seu eixo e eram capazes de medir os céus e a Terra. E tudo isso é retratado nas cartas e na Grande Pirâmide. Homens como Jó percebiam intuitivamente as leis escritas no nosso coração e gravadas na parte mais íntima do nosso ser. Onde estavas tu quando lancei os alicerces do mundo? Diz-me, se tens conhecimento. Quem definiu as suas medidas, se tu o sabes? Ou quem entendeu sobre ele a linha de medir? O que sustenta os seus alicerces? Ou o que assentou a sua pedra angular? Jó 38, 4-6. Escreva um novo nome no livro da vida. O livro da vida é a sua mente subconsciente. Você está sempre escrevendo nesse livro com base no seu modo habitual de pensar e imaginar. Shakespeare disse: o que é um nome? Bem, quando menciono o seu nome, ele indica o seu gênero específico, a nacionalidade, formação, educação, estrutura financeira, posição social, as suas origens e tudo o mais que diz respeito a você. Shakespeare escreveu muitas peças. Romeu e Julieta, por exemplo, é um drama das mentes conscientes e subconsciente. Quando ambas trabalham juntas com harmonia, paz e alegria, os filhos dessa união são a felicidade, a paz, a saúde, a abundância e a segurança. O relacionamento desarmonioso das mentes consciente e subconsciente
causa angústia, sofrimento, dor e doenças nas nossas vidas. Abraão deixou Ur na Caldeia. Ur significa feitiçaria, magia negra, culto das estrelas, de ídolos e de coisas desse tipo. Abrão mudou seu nome para Abraão, que significa o pai da multidão, indicando um único Deus, a única presença e poder. Somos todos filhos do único Deus. Essa é a unidade de toda a vida. Todos os homens e mulheres são irmãos, a mesma mente, o mesmo espírito e a mesma substância. Por conseguinte, magoar outra pessoa significa magoar a si mesmo, e abençoar outra pessoa representa abençoar a si mesmo. Você pode escrever um novo nome, uma nova avaliação, um novo projeto de si mesmo. Crie um novo conceito de si mesmo. Ele é grande, nobre ou magnífico bastante para redimi-lo, para ocasionar uma transformação interior no seu coração, na sua mente e em todo o seu ser. Hoje em dia, as pessoas têm muitos ídolos, assim como tinham na Caldeia há milhares de anos. A superstição é desenfreada. Elas ainda têm falsos deuses, como essa mudança de tempo vai me fazer ficar gripado. Ou, se eu ficar com os pés molhados, vou pegar pneumonia. Algumas pessoas têm medo de se expor aos micróbios, de modo que, quando alguém espia perto delas, acham que poderão contrair o vírus. Se você pergunta à pessoa que foi exposta, você pegou o vírus esse ano? A resposta é ainda não, mas ela espera ser infectada. Você sempre obtém o que espera. Alguns dizem, não conheço o político certo, não tenho pistolão, não tenho a menor possibilidade de conseguir aquele emprego. Eles estão negando o poder criativo existente em si mesmo. Eles dizem que ele é onipotente e supremo, mas certas pessoas o rejeitam o tempo todo. Se ele é supremo e onipotente, não existe nada que possa confrontá-lo ou desafiá-lo. Então, você deve declarar o seguinte: o Espírito Infinito abre a porta para mim, revelando meus talentos ocultos e me mostrando o caminho que devo seguir. É exatamente isso que o Espírito Infinito fará por você. Alguns políticos falam e batem na madeira quando conversam sobre algo negativo, como se a madeira tivesse algum poder. Você concebe poder a outras pessoas, ao ambiente, às condições atmosféricas? Todas essas coisas são importantes, não tem nenhum poder. O poder reside em você. O nome de Saul foi alterado para Paulo. Paulo significa pequeno Cristo. E muitos milagres foram feitos pelas suas mãos. Ele foi iluminado na entrada para Damasco, que significa saco de sangue, ou renascimento. Isso significa uma iluminação mística na qual a sua mente ou intelecto é inundado pela luz de Deus, sendo você uma pessoa transformada. Às vezes, isso acontece em um piscar de olhos que foi vivenciado por Santa Teresa e muitos outros. Paulo se tornou um homem modificado. Ele não era mais o assassino que enviava pessoas para a morte. Ele foi transformado, foi iluminado a partir do alto. Você pode ir à justiça e mudar o nome de todos os anos se quiser, mas isso não significa nada, é completamente irrelevante. Você precisa mudar a sua natureza, o seu caráter, o seu ponto de vista, o conceito que tem de si mesmo. É preciso que haja uma transformação interior. Depois disso, é claro, você terá mudado o seu nome ou a sua natureza. Há algum tempo, fui procurado por um homem cético e rabugento, que era agressivo com a sua secretária e com o vendedor da sua equipe. Quando alguém dava bom dia ao entrar em sua sala, ele retrucava: não estou vendo nada de bom hoje. Quando se sentava à mesa para tomar o café da manhã, segurava o jornal diante do rosto para não olhar para a esposa. Sempre criticava os ovos com bacon que ela fazia. Ele era realmente rabugento, detestável e desagradável. Esse homem foi se consultar com um psicólogo e ouviu o seguinte: vou lhe dizer o que você pode mudar. Você pode mudar toda a sua natureza. Quando se sentar à mesa de manhã para tomar café, beije a sua mulher. Diga que ela está linda e que a comida está deliciosa. Ela provavelmente vai ficar feliz da vida. O homem comentou: bem, se eu fizer isso, estarei sendo hipócrita. O psicólogo disse: não faz mal, vá em frente. Faça isso de qualquer jeito. Quebre o gelo do seu coração. Quando chegar ao escritório, diga à sua secretária que os olhos ou o cabelo dela são bonitos. Deve haver alguma coisa adorável a respeito dela e seja simpático, educado e amável com o vendedor. Depois de passar um mês praticando essas coisas,
Elas gradualmente penetram na mente subconsciente daquele homem que se transformou, tornando-se uma pessoa simpática, amável, agradável e positiva. As pessoas perguntam: o que aconteceu com esse cara? Outros comentavam: ele está apaixonado? Bem, acho que ele estava apaixonado pelo eu superior. O que me guiou até aqui tornará acessível o resto do caminho. Essa é uma verdade magnífica. Um professor do Alabama me escreveu e eu transmiti a ele essa verdade simples. Ele disse que o imóvel que estava construindo estava 75% terminado, mas agora havia uma greve. Ele não tinha mais dinheiro. O que ia fazer? O que me guiou até aqui tornará acessível o resto do caminho. Ele disse: essa frase está incorreta. Você deveria dizer: quem me guiou tornará acessível o resto do caminho. E eu retruquei: ela não está incorreta. Eu realmente quis dizer o que e não quem. Não foi um lapso. Foi deliberado, porque estou lidando com um princípio, uma presença impessoal que não discrimina indivíduos, um poder ou uma presença universal disponíveis para todos os humanos. O assassino, o mendigo, o ladrão, o monge, o ateu ou o agnóstico, qualquer um pode recorrer a eles. Qualquer pessoa pode utilizá-los. Deus não é uma pessoa. Deus é um poder e uma presença impessoal, uma vida infinita e uma inteligência infinita. O homem do Alabama tinha o conceito de um homem-deus, situado em algum lugar do céu. No entanto, ele passou a praticar o que lhe ensinei. Como resultado, conseguiu atrair os recursos financeiros necessários para terminar o prédio. Essa presença universal, criada a partir de si mesmo, tornando-se essa coisa particular. Em outras palavras, Deus se torna homem acreditando que ele é um homem. Deus cria a partir de si mesmo um ser capaz de restituir a glória, a luz e o amor para si mesmo. Abraão conhecia o poder criativo. Ele estava consciente dele e o demonstrava na sua vida. Acreditava que o Espírito o guiaria e o orientaria. O que, é claro, ele fez. Platão, Aristóteles, Plotino e muitos outros se referiam a Deus como infinito. Mente infinita, inteligência infinita, mas não explicavam como usar a presença e o poder de Deus para orientação, harmonia, prosperidade e sucesso, ou o que deveríamos fazer para curar nós mesmos por meio deles. Era uma conclusão intelectual satisfatória e muito interessante, mas eles não nos ensinavam a usá-los na prática cotidiana. Se você acreditar que é um verme da terra, as pessoas pisarão em você e o tratarão como você trata a si mesmo. Se você for cruel e desagradável consigo mesmo, o mundo será cruel e desagradável com você. Como é dentro, assim é fora. Compreenda que você é filho ou filha de Deus vivo. Você é herdeiro de todas as riquezas de Deus. Entenda que devo exaltar o Deus em que vive em você e tem o poder de curar. Como você poderia se sentir inferior se soubesse que é filho do infinito, que é precioso para Deus e que Deus o ama e se importa com você? Deus é o princípio vital, ou o espírito vivo que existe em você, que o criou e zela por você quando está dormindo, porque ele que zela por você não descansa nem dorme. Muitas pessoas trabalham arduamente, mesmo assim não têm sucesso na vida. Isso acontece porque elas têm um padrão subconsciente de fracasso ou acreditam que devem fracassar. Às vezes, elas acham que alguém colocou mal olhado nelas. Elas se sentem inferiores. Também tenham ouvido o seguinte quando eram pequenas: você nunca vai dar em nada, sempre será um fracasso. Você é lerda, você é burra. Esses pensamentos foram aceitos pela mente improvável dessas pessoas e agora têm vida própria na mente subconsciente e se manifestam na experiência delas. No entanto, todos podem mudar a sua própria vida. Esses impulsos subconscientes ou irracionais atuam muito tempo depois de os eventos que o causaram terem sido esquecidos. Podemos alimentar a mente subconsciente com algo novo. Podemos dizer: eu nasci para ser bem-sucedido. O infinito é capaz de falhar. Podemos alimentar o subconsciente com padrões revigorantes como:
A lei e a ordem divinas governam a minha vida. A paz divina preenche a minha alma. O amor divino satura minha mente. A ação correta divina reina suprema. A inteligência infinita guia e orienta todos os meus caminhos. Ela é uma lâmpada para os meus pés e uma luz no meu caminho. As emoções que o dominam quando você está zangado, desconfiado ou com medo são negativas e destrutivas. Elas gritam na mente subconsciente e levam você a fazer coisa errada e dizer o que não deve. Quando quer ficar alegre, você fica triste. Quando quer fazer a coisa certa, faz a coisa errada. Isso é sempre verdadeiro. Quando você está sob o domínio das emoções negativas e destrutivas, porque o que quer que você faça nesses momentos será errado. Você pode, então, escrever um novo nome no livro da vida. Esse livro, como já explicamos, é a lei do subconsciente. A Bíblia diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamar em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas ninguém, nem no céu nem da terra, nem debaixo da terra, foi capaz de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Chorei muito porque não se encontrou ninguém que fosse considerado digno de abrir e ler o livro ou sequer de olhar para ele. Apocalipse 5, do 1 ao 4. O livro escrito por dentro e por fora é a sua mente objetiva e a sua mente subjetiva. Você tem uma mente consciente e uma mente subconsciente. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você escreva, grave ou imprima na sua mente subconsciente, você vivencia como manifestações objetivas. São as circunstâncias, condições e eventos. O que escrevemos do lado de dentro, vivenciamos do lado de fora. Temos 2 lados na vida, o objetivo e o subconsciente, o visível e o invisível, o pensamento e a manifestação dele. Os 7 selos são os 7 estados de consciência. O nosso conceito passa através de 7 graus de percepção, de acordo com os quais espiritualizamos os nossos 5 sentidos, voltando-nos interiormente para o poder espiritual. É quando levamos as nossas mentes conscientes e subconscientes a sincronizar e concordar uma com a outra. Quando não existe mais nenhuma dúvida em nenhuma das duas, a oração é sempre atendida. Você rompe os 7 selos quando disciplina os 5 sentidos e induz as 2 fases da sua mente a chegar ao entendimento. Os selos são um número de 7. O primeiro é a visão, que envolve enxergar a verdade a respeito de qualquer situação. Veja a saúde perfeita onde está a doença. Veja a harmonia onde há discórdia, amor onde há ódio. Quando faz isso, você está enxergando a verdade e disciplinando a faculdade da visão. O segundo selo é a audição. Você ouve as boas novas, as verdades de Deus. Você escuta a sua mãe dizer aquilo que você anseia ouvir. Ou seja, que o milagre de Deus aconteceu, que ela está curada. Em outras palavras, você não vê a doença na cama do hospital. Você ouve o oposto. Você a escuta dizer que está gozando de perfeita saúde. E quando você está ouvindo a verdade, o terceiro selo é o olfato. Você sente o cheiro da verdade, tomando uma decisão clara e precisa, compreendendo que Deus o criou. O seu corpo também pode curá-lo. Você rejeita todos os outros alimentos como inadequados para o consumo mensal. O cachorro fareja comida. Se ele for intragável, ele a rejeita. Do mesmo modo, você deve rejeitar todos os pensamentos, ideias e opiniões que não preencham a sua alma com alegria. O quarto é o paladar. Você degusta o sabor doce de Deus. Você saboreia a verdade, acolhendo as ideias ou verdade de Deus na sua mente, meditando e ocupando com frequência a mente com ideias relacionadas com o desenlace perfeito que você deseja. O quinto selo é a alegria de tocar mental e emocionalmente a oração atendida enquanto sente a realidade dela. Os 2 selos remanescentes são a mente consciente e a mente subconsciente. Quando você consegue disciplinar os 5 sentidos, o princípio masculino e o feminino na sua mente começam a interagir harmoniosamente. Um casamento divino é celebrado entre o seu desejo, uma emoção, e uma criança dessa união, que é a alegria da oração atendida, nasce. Esse é o livro da vida do qual as pessoas estão falando. Se alguém fotografasse a sua mente subconsciente, veria os seus pensamentos, futuros, passados e atuais. O futuro
consiste nos seus pensamentos atuais consumados. Banqueteie-se com tudo que for verdadeiro, belo, nobre e divino. Alimente esses pensamentos com convicção. Os velhos pensamentos se dissiparão, desaparecerão, serão destruídos, eliminados da sua mente profunda, porque o inferior é subordinado ao superior. Pense sempre no que é agradável e respeitável. Obtenha novas ideias e pensamentos relacionados com os princípios e as verdades eternas. Lembre-se de que a mente subconsciente não aceita os seus desejos, esperanças ou sonhos ociosos. Ela aceita suas convicções, aquilo em que você realmente acredita do fundo do coração. Em que você acredita? Você acredita na bondade de Deus, na terra dos vivos, na orientação de Deus, na harmonia de Deus, no amor de Deus, na abundância de Deus? Se a resposta for sim, todas essas coisas realizarão, porque acreditar quer dizer viver no estado daquilo que acreditamos, significa aceitar algo como verdadeiro. Examine a sua herança espiritual, somos todos filhos do Eu Sou, como afirma Moisés. A verdadeira natureza ou o verdadeiro nome está dentro de você, porque você está pronunciando o dia inteiro, Eu Sou. Ele é chamado de Om na Índia. A Bíblia diz o seguinte, eu sou o que sou, Êxodo 3:4. Moisés, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Compreenda que eu sou o envia para aquilo que você enfrentar amanhã, para uma tarefa difícil, para que você a resolva e domine. Quando o engenheiro se vê diante de um problema premente, ele entende que eu sou o enviou para resolver o problema. O engenheiro ataca corajosamente a dificuldade e vislumbra a solução. Somos todos filhos do Eu Sou, Deus. Você se torna aquilo que associa a eu sou, ou a um termo com sentido semelhante. Sou desprezível, sou um desastre, sou um fracasso, estou sendo surdo, estou ficando cego, não sou ninguém. Você se torna qualquer coisa que associe a ele. Reverta a declaração e diga, sou feliz, alegre e livre, sou iluminado, sou inspirado, sou forte, sou poderoso. Que o fraco diga, eu sou forte, que a viúva diga, está tudo bem. Sou filho ou filha do Deus vivo, sou herdeiro das riquezas de Deus. Nasci para vencer, para ser bem-sucedido, pois o infinito não pode fracassar. Sou absolutamente incrível, sou único e não existe ninguém no mundo igual a mim. Por que você não afirma o que acaba de ler e escreve essas verdades no seu coração e as registra na parte mais íntima do seu ser? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei eu a comer do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Em Apocalipse 2:17. O maná é um símbolo de pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6:51. É o pão da paz, da harmonia, é o pão abençoado de Deus. Coma o pão da inspiração e da orientação, porque ninguém pode viver hoje no mundo sem alimento espiritual. Você pode se sentar para jantar e comer os alimentos mais requentados e mesmo assim sentir fome de paz, harmonia, amor, inspiração e orientação. O maná é um símbolo de inspiração, força, poder e sabedoria. Ele o alimentará no deserto da solidão e da infelicidade, porque o maior deserto do mundo não é o Saara. Ele está debaixo do chapéu do ser humano. Quando nada cresce ali, além das ervas daninhas da ignorância, do medo e da superstição. Buda perguntou a Deus qual era a causa de toda a angústia, sofrimento, crimes e doenças no mundo. A ignorância foi a resposta que recebeu, porque ela é o único pecado, e toda a punição é a consequência. Invoque esse poder e presença. Ele responderá a você. Ele estará ao seu lado nos momentos de dificuldade, ele o posicionará no alto, porque você conhece o nome ou a natureza dele. A natureza da inteligência infinita é responder a você. Volte-se para dentro, para a fonte da vida e sinta-se renovado, o ponto de vista e da verdade. É aí que você pode ser revigorado. Vinde às águas e também ele que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem nada a pagar. Isaías 55:1. O preço é o reconhecimento e a aceitação é a convicção. O preço é honrar a Deus e acreditar nele. Esse é o único preço que você paga. Se você não honrar a Deus e não o reconhecer, é como se a presença não estivesse lá. Você pode comer do pão da paz, da alegria, da fé e da confiança no único poder que existe. Não tenha consciência e fé em credos,
dogmas e tradições. Acredite que o que quer que você registre no subconsciente será expresso como forma, função, experiência e evento. Você estará então aprendendo a se conhecer um pouco melhor. Um novo nome equivale a uma nova disposição, uma nova perspectiva, um novo discernimento. Você pode afirmar: Deus me ama e se importa comigo, sou iluminado a partir do alto. Você pode declarar a ação correta. Você pode proclamar: a sabedoria de Deus consagra o meu intelecto. Estou escrevendo isso agora com a minha caneta consciente na minha mente subconsciente. O que quer que eu escreva na mente subconsciente se torna eficaz e funcional. Você está aqui para resolver problemas. Você tem problemas e desafios porque está aqui para descobrir a sua divindade e aguçar ferramentas mentais e espirituais de outra forma jamais conceberia. Sim, a vida tem falhas e insucessos. É por isso que na escola o seu lápis tinha uma borracha na ponta. Todo mundo sabia que você ia cometer erros. No entanto, foi por meio dos erros que você aprendeu a somar, subtrair e fazer um sem número de outras coisas. Você precisa ter uma base para pensar de maneira construtiva. Quando você sabe que os pensamentos são coisas, que você atrai aquilo que sente e que se torna aquilo que imagina, começa a pensar de forma construtiva, porque percebe o seguinte: o meu pensamento é criativo. Não por ser o meu pensamento, mas porque ele é um pensamento. Nada que não seja o trunfo dos princípios pode lhe conferir paz, escreveu Emerson. Kimbe declarou que a criança é como uma pequena tábula rasa, e os tios, as tias, o sacerdote e todas as outras pessoas se aproximam e rabiscam alguma coisa nela. É fácil dizer isso porque a mente infantil é naturalmente impressionável, maleável e aberta à ignorância, ao medo e a todas as crenças, opiniões, credos, dogmas e superstições dos pais. A criança cresce à imagem e semelhança do ambiente mental, emocional e espiritual dominante na casa onde mora. Quem está rabiscando hoje na sua mente? A sua sogra ou seu sogro ou algum parente por afinidade? Eles o perturbam. Alguém lhe diz que você vai fracassar ou você rejeita tudo e retruca. Você não sabe o que está falando. Não posso fracassar. Como poderia? O infinito está dentro de mim. Nasci para vencer, sou um sucesso na minha vida de orações, no meu relacionamento com as pessoas e no trabalho que escolhi. No momento que você afirmar essas palavras, o poder lhe responderá. Como o infinito poderia falhar? Onde está o infinito dentro de você? E você nasceu para vencer, conquistar, triunfar. Você está aqui para avançar de glória em glória e de oitava em oitava, pois a glória que é o ser humano não tem fim. O colunista está escrevendo alguma coisa na sua mente. Ou você está escrevendo as verdades de Deus, que são as mesmas ontem e sempre, ou você está escrevendo na mente de todos os dias. Algumas pessoas registram pesar, desprezo, desesperança, solidão, etc. Escreva na sua mente o que você é digno, adequado, repleto de fé e confiança no único poder que existe, que você sabe que é inspirado a partir do alto e que acredita implicitamente que Deus está guiando em tudo que você faz. É uma lâmpada para os seus pés e luz no seu caminho. A sua mente subconsciente, que é o livro da vida, receberá essas impressões, pontos de vista, opiniões e convicções, porque você é sincero e eles realmente representam suas ideias. Ela tornará realidade o que quer que você pense, sinta e acredita ser verdade. Seja bom ou seja mal. Escreva na sua mente harmonia, saúde, completude, beleza, paz, perfeição e ação correta. São princípios, você não cria essas verdades, mas ativa e torna eficazes e funcionais quando as afirma. Desperte os dons de Deus dentro de você. Qualquer pessoa que o encha de fé, confiança, alegria e entusiasmo tem poder sobre você e governa a sua conduta. O entusiasmo governa todas as suas atividades, porque ele significa possuído por Deus. Você sempre vai mais longe quando está possuído pelo ser único, o belo e o benigno. Você é um ser mental e espiritual, porque quando diz eu sou, está anunciando a presença do Deus vivo. Você sempre viveu, você estará vivo daqui a 1 bilhão de anos, porque a vida nunca nasceu e nunca morrerá. A água não a encharca, o fogo não o incendeia e o vento não o sopra para longe. Você está vivo, essa vida é a vida de Deus, você é vida, por conseguinte, você sempre viveu. Você é a mesma pessoa que era há 5 anos, há 10 anos, há 25 anos. Não, não é. Você é a mesma pessoa que era quando tinha 3 meses ou 1 ano de idade. Você teve centenas de reencarnações depois que nasceu. A reencarnação é o espírito manifestado em níveis mais elevados.
Portanto, você era diferente aos 5 anos de idade, aos 10, aos 20 e aos 30. Se eu lhe mostrasse foto de cada mês da sua vida, você dificilmente se reconheceria em algumas delas. Você não é o mesmo que era há 6 meses. Você tem um novo conceito de Deus, da vida, do universo, uma nova avaliação, um novo projeto, um novo discernimento. Você não falha do mesmo jeito e tampouco anda ou pensa da mesma maneira. A sua vida está avançando de glória em glória. Quando você vai para a dimensão seguinte, você anda e avança de oitava em oitava. Você não pode ser menos amanhã do que é hoje, porque a vida não retrocede nem se demora no passado. Escreva: eu avanço de glória em glória, de oitava em oitava. Escreva essas verdades na sua vida, porque você está vivo e está sempre implantando algo novo na sua mente mais profunda. Recebo cartas de muitas pessoas, algumas das quais dizem: você será lançado em um lago de fogo porque está dizendo no seu programa de rádio que cada homem é o seu próprio salvador, que Deus mora nele e resolve os problemas dele. Você também diz que cada pessoa responde às suas próprias orações. Algum dia você vai arder num lago de fogo por toda a eternidade por dizer essas coisas. Em seguida elas citam a Bíblia e dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tudo isso se baseia na falta de entendimento. Todo mundo é o filho unigênito. Somos todos filhos unigênitos do ser único. Só existe um. O seu filho unigênito, espiritualmente falando, é o seu desejo. Se você está doente, a sua saúde é a sua salvação. Você tem o desejo de ficar saudável. A realização do seu desejo é o seu salvador. Se você está perdido na floresta, a orientação é o seu salvador. Se está na prisão, a liberdade é o seu salvador. Se está morrendo de sede, a água é o seu salvador. Portanto, toda pessoa capaz de entrar em contato com a presença de Deus é naturalmente o seu próprio salvador. É óbvio que o lago de fogo mencionado na Bíblia não é literal. A Bíblia é um livro espiritual. Ela está falando em uma linguagem espiritual, mental, alegórica, configurada, idiomática e mística. Se você visitar a ala psiquiátrica de um hospital ou de qualquer instituição mental, encontrará pessoas que estão ardendo no lago de fogo. O lago, naturalmente, é a mente subconsciente desses indivíduos. O fogo significa que eles estão fervilhando de ciúme, inveja, ódio, ressentimento, hostilidade e raiva. Estão consumindo os seus tecidos e o seu coração com essas emoções negativas. A pessoa psicótica é atormentada, não é mesmo? Está exaltada com a sua própria angústia. Alguns ficam exaltados com seu próprio ódio, ressentimento, hostilidade, etc. É claro que eles estão vivendo em um lago de fogo criado por si mesmo, porque cada pessoa cria o seu próprio inferno e o seu próprio céu. Omar disse: enviei a minha alma através do invisível, para que ela escrevesse uma carta de vida além da vida. Mas ela logo voltou para mim e respondeu: eu mesma sou o céu e o inferno. A raiva, a depressão, o medo e o mau presságio são o fogo interior. O medo lhe diz que essas emoções provocam úlcera, pressão alta, câncer e artrite. O ódio causará artrite se você o mantiver ativo, promovendo mudanças, ocasionando o desenvolvimento de depósitos calcários nos seus tecidos e debilitando-o terrivelmente. Às vezes a inveja e também o ciúme levará a pessoa à loucura. Ela é chamada de monstro de olhos verdes e é o maior de todos os venenos mentais. Por conseguinte, semeie para si mesmo tesouros no céu, que os ladrões não podem invadir para roubar e onde a traça e a ferrugem nada destrói. Semeie para si mesmo harmonia, saúde, paz e beleza. Escreva no seu coração as verdades de Deus. O que você vai escrever? Escreva tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for agradável e tudo que for respeitável. Caso haja alguma virtude, caso haja algum louvável, pensai nessas coisas agora e para sempre. Filipenses 4:8.